Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom, a gente vai direto ao ponto hoje. Vamos mergulhar nesta análise de uma trajetória de vida que é francamente fascinante e muito emocionante. A jornada de Santo Inácio de Lácone. E para começar, pensem comigo nesta pergunta: como é que um menino frágil que nunca aprendeu a ler ou a escrever acabou se tornando uma das figuras mais reverenciadas de toda a Itália? É uma ironia linda, não é? Aquele rapaz simples, sem nenhuma educação formal, se transformou no conselheiro espiritual mais procurado de uma cidade inteira. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Certo, vamos dar uma olhada rápida nessa linha do tempo para a gente se situar lá no século XVIII. O nosso protagonista, que a propósito nasceu como Francisco Inácio Vincenzo Paes, veio ao mundo bem no comecinho do século, em 1701. Ele entra para a Ordem dos Capuchinhos em 1721 e conclui a sua jornada terrena em 1781, ou seja, 80 anos de uma vida muito, mas muito intensa. Parte 1. A infância pobre e virtuosa. Então tudo começa na Itália, mais especificamente naquela ilha linda da Sardenha. Ele vinha de uma família enorme, 9 filhos no total. Era uma família que, olha, não tinha quase nada de bens materiais. Mas, em compensação, eles eram incrivelmente abundantes naquilo que mais importava, na fé e nas virtudes. Para colocar isso em perspectiva, o contraste de realidades chega a ser chocante. Por um lado, a pobreza material era dura. Ele nunca pisou numa escola, cresceu trabalhando pesado no campo, guiando rebanhos e permaneceu analfabeto a vida toda. Mas aí entra o outro lado da moeda, a riqueza espiritual. A dedicação dele era um absurdo de tão grande. Ele estava lá cedinho, na missa todos os dias, servindo como coroinha. Ele era tão puro e focado que o pessoal da região logo deu um apelido carinhoso para ele, o Santinho. E as fontes que nós analisamos contam que ele já exibia até dons proféticos desde aquela época. Incrível, não? Parte 2. Doenças e a grande promessa. Mas a vida, claro, não seria feita só de calmaria. Como quase sempre acontece nas trajetórias de grandes figuras, desafios físicos fortíssimos apareceram no final da adolescência dele para testar de verdade o seu espírito e, no fim das contas, moldar o seu destino. Gente, a sequência de quase morte dele parece coisa de filme. Aos 18 anos, ele pega uma doença tão grave que todo mundo achava que era o fim da linha. É bem ali, no fundo do poço, que ele faz um voto. Se fosse curado, dedicaria a vida inteira aos pobres como um frade capuchinho. A cura, milagrosamente, vem, só que ele dá uma enrolada, sabe? Demora para cumprir a promessa. O ponto de virada definitivo acontece anos depois. Ele tá andando a cavalo, o animal entra em pânico e dispara com tudo na direção de um precipício. A literalmente poucos passos de cair no abismo, o cavalo trava do nada. Foi um susto monumental, e foi a gota d'água, o sinal claro de que ele não podia mais adiar a sua promessa. Número 3. A vida franciscana. Depois de todos esses sustos, o caminho ficou claro. Aquelas provações serviram como uma bússola, empurrando Inácio para o convento na cidade de Cagliari para finalmente abraçar a vida religiosa. Agora, o que é muito curioso sobre isso, pensem só na ironia. Ele sobrevive a uma doença quase fatal, escapa de cair de um penhasco com um cavalo doido, e quando finalmente chega para bater na porta do convento de Bom Caminho, adivinhem o que acontece. Ele sofre uma rejeição inicial. Pois é, negaram a entrada dele. Os superiores acharam que o corpo dele era muito frágil para aguentar o rigor da vida no mosteiro. Mas pensem numa persistência inabalável. Ele não aceitou aquilo como fim da linha. Ele se cuidou, se recuperou totalmente e, pela pura insistência, acabou sendo aceito no final daquele mesmo ano de 1721. Seção 4. O porteiro e ex-mulheiro. E é aqui que começa a fase que realmente definiu quem ele foi. Foram 4 décadas inteiras vivendo de volta no convento de Bom Caminho, assumindo um papel duplo que pode até parecer simples, mas que mexeu com a estrutura de toda uma sociedade. Imaginem a cena. Por 40 longos anos, todo santo dia, a rotina do Inácio era ser o esmoleiro nas ruas e o porteiro no convento. Ele não ficava só nas áreas fáceis e bonitas, não. Ele ia até as tabernas escuras, no meio da confusão do porto e nos bairros mais miseráveis. O convento dele dependia 100% do que ele conseguia arrecadar nas ruas. Só que a mágica de verdade acontecia nessa troca diária. Tinha o pedido de esmolas para a sobrevivência material dos frades, sim, mas ele devolvia isso em forma de uma imensa cura espiritual. Ele distribuía sorrisos verdadeiros, conselhos certeiros e muito conforto para marginalizados, pecadores e qualquer um que precisasse de um ouvido atento. E para vocês terem uma ideia do tamanho desse impacto, tem uma frase daquela época que diz o seguinte: "Vemos todos os dias a pedir esmola, deambulando pela cidade, um santo vivo." O que torna isso absolutamente espetacular é o autor dessa citação.
José Fuesse, que era o pastor protestante lá em Cagliari. Pessoal, quando a bondade radiante de um humilde frade católico consegue cativar e arrancar um elogio público de um líder de outra denominação religiosa, fica muito evidente que a gente não está falando de uma pessoa qualquer. Mas olha, não vamos confundir a gentileza constante dele com fraqueza. As fontes contam um episódio bem visceral sobre isso. Tinha um agiota muito rico na cidade que reclamou que o Inácio nunca ia pedir esmolas na casa dele. Por pura obediência ao seu superior, o Inácio foi. O rico agiota encheu o alforje e a bolsa do frade com provisões, mas quando o Inácio chegou de volta ao convento, a comida tinha se transformado em sangue, jorrando da bolsa. O Inácio explicou ao superior que aquilo era literalmente o sangue dos pobres, sugado pela ganância daquele agiota. É uma história fortíssima, que nos lembra que ele tinha uma dedicação feroz à justiça e não se deixava comprar por fortunas corruptas. 5. Cegueira, oração e legado. E assim a gente chega ao último capítulo da vida dele, que é um testemunho lindíssimo de resiliência e força interior. Lá pelo ano de 1779, o corpo do Inácio cobra o seu preço e ele perde totalmente a visão. Muita gente se entregaria à tristeza ou simplesmente se aposentaria, certo? Ele não. A cegueira não abalou em absolutamente nada a fé dele. Muito pelo contrário, ele usou a privação da visão externa para abraçar a escuridão e se voltar completamente para dentro. Por 5 anos inteiros, até o momento da sua morte em 1781, ele jamais falhou com as regras rígidas do convento. Ele viveu imerso numa oração profunda e contínua. Aí, a gente dá um salto no tempo até 1951, que marca o ápice histórico dessa trajetória. Foi o ano em que o Papa Pio XII oficializou a canonização dele. E isso foi a validação máxima daquela comoção gigante que fez a cidade de Cagliari literalmente parar e fechar as portas no dia do funeral dele, séculos antes. Foi também o reconhecimento formal dos incontáveis milagres que o povo atribuiu à intercessão dele ao longo de todas essas gerações. Para fechar a nossa apresentação de hoje, eu queria deixar todo mundo com uma reflexão provocativa. A gente vive num mundo moderno que muitas vezes valoriza só o acúmulo de coisas, o status social, os títulos, e a vida do Inácio é um desafio direto a tudo isso. Um homem analfabeto, frágil e, no fim, cego, mas que iluminou uma sociedade inteira. Como a extrema humildade e essa disponibilidade inabalável desse simples frade podem nos inspirar hoje? Onde, no nosso cotidiano, a gente consegue aplicar esse mesmo espírito de serviço sem segundas intenções e essa alegria verdadeira? Fica a pergunta para pensarmos juntos. Um grande abraço e até a próxima!